Nós vamos falar hoje sobre compaixão. Poucas pessoas entendem a importância. Tudo bem, Messias, você está firme, está bonito hoje. Aliás, o Jean aqui está lindo hoje, vocês não acharam? Ele vem assim sempre de domingo, é normal? Ou é só hoje? Amém, amém. Glória a Deus, tá bonitão. Eu falei, quem que é esse cara aí? O irmão do Jean? Nem precisa de cabelo, né? Só. Uma coisa interessante, Deus tem usado a Perimeter, que é a igreja que tem influenciado muito o trabalho aqui através do Life on Life, trouxe uma visão muito forte de compaixão. E eu fui aprendendo muito sobre compaixão, aquilo foi mexendo muito comigo. E eu só falava de amor e compaixão, amor e compaixão. A minha mulher já não aguentava mais ouvir falar de compaixão. Até fui pregar domingo de manhã numa igreja sobre compaixão. Minha mulher soube que eu ia pregar de compaixão. Ela falou, não vou não, que ela está cansada de ouvir eu falar de compaixão. E aí ela foi num congresso internacional de psicologia, sobre neuropsicologia, que no ano anterior, isso foi uns 2, 3 anos atrás, e no ano anterior a esse encontro, tinha havido um outro congresso no Canadá, e depois veio aqui para Porto Alegre, e estava ali as principais autoridades na área da neuropsicologia. Quando ela voltou, ela disse assim, Massal, você não vai acreditar. O que é? Eles falaram lá no congresso sobre compaixão. A ciência está descobrindo que a compaixão ajuda muito a pessoa na depressão, na ansiedade, na ira. E um cara chamado Paul Gilbert desenvolveu uma teoria focada na compaixão. Os neuropsicólogos estão afirmando hoje que a compaixão ajuda a pessoa a enfrentar os estresses da vida. Acredita? E aí eu vi o livro, esse Paul Gilbert, Compassion Focused Therapy. Então compaixão, terapia focada na compaixão. Ele escreveu então uma teoria sobre isso. Um outro livro dele fala da mente compassiva, uma nova maneira de enfrentar os desafios da vida. Olha só, a compaixão vai te ajudar a enfrentar os desafios da vida. E aí eu peguei aqui, isso aqui que está em inglês, eu traduzi, que está aqui, e aqui que está em vermelho, está dizendo, os pesquisadores descobriram que o desenvolvimento de bondade e compaixão reduz a ansiedade, hostilidade e promove a saúde física e mental. Olha só, pensar que compaixão, é uma coisa sem importância. Não, é algo muito bom para o ser humano. Promove saúde mental, emocional e física. Vou passar aqui, peraí. Longe de promover fraqueza emocional, porque muita gente acha que você não tem que ter compaixão de ninguém. Você tem que ser duro, pisar em cima de todo mundo e conquistar o seu espaço. Mas ele mostra que a compaixão, longe de promover a fraqueza emocional, a compaixão subjuga a nossa raiva. Quer dizer, uma pessoa que comece a praticar, desenvolver compaixão, ela começa a vencer a sua raiva.
e aumenta a coragem, a resistência, o quê? A depressão, a ansiedade. Sabe, as pessoas que estão se suicidando, e o mês passado se falou muito sobre suicídio, no fundo está ligado à ansiedade, depressão. Então você está vendo alguém que está deprimido, ansioso, né? Aí você fica focando muito nela, sabe o que você faz? Pega ela e fala, vamos ajudar os pobres aqui, vamos não sei o que, vamos. Isso vai ajudar ela. A compaixão, por incrível que pareça, vai ajudar, vai desenvolver resistência à depressão, ansiedade. Sabiamente utilizado, a compaixão gera a força para buscar a felicidade genuína, a paz de espírito e a paz no mundo. Olha só, a compaixão está ligada à felicidade. Por quê? Existe um estudo, se você quiser, você vai acho que na Netflix ou no YouTube, você coloca happy, que significa feliz. Então tem um documentário, sobre felicidade, e escrito por pessoas não cristãs, por psicólogos, sociólogos, psiquiatras e escritores de livro de felicidade, e eles fazem uma pesquisa no mundo inteiro sobre felicidade. E eles, nesse documentário, eles começam mostrando um indiano que puxa aquela carrocinha que leva a gente. Ele mora numa barraquinha de lona preta, sabe essas lonas pretas? Ele mora numa barraquinha de lona preta. E nesse estudo, eles mostram que um indiano que mora nessa barraquinha, ele é tão feliz ou mais feliz que um americano de classe média. Olha só. E aí, eles vão mostrando que as pessoas que focam em dinheiro, status, fama, são as pessoas mais infelizes, que têm mais estresse, ansiedade. Você sabe qual é o país mais infeliz do mundo? Adivinha qual que é? Você não vai acreditar nessa pesquisa, no mundo inteiro. Japão. Por quê? Porque depois da guerra eles decidiram, vamos nos tornar uma potência econômica. O que eles estão fazendo? Focando em dinheiro. E eles se tornaram uma das maiores potências econômicas do mundo, mas se transformaram num dos países mais infelizes do mundo. E aí, o documentário vai caminhando para o final. Adivinha a conclusão? O cara diz assim: a pessoa, na verdade, que busca a sua felicidade, na verdade é um propósito meio egoísta, porque ela está pensando nela mesma. Mas o caminho da felicidade, ele colocou duas coisas: gratidão e compaixão. As pessoas que se preocupam com as outras, que ajudam os necessitados, os aflitos, são mais felizes. Bom, quando a minha mulher falou disso aí, eu estava lá na cama com o meu iPad, aí eu entrei no Amazon e digitei em inglês compassion, e pimba, adivinha quem é o campeão de venda de livros com esse tema compaixão? Opa, pera aí, vamos falar mais. Olha aqui, o Paul Gilbert escreveu Uma Mente Compassiva, como a ciência da compaixão pode ajudar você a entender suas emoções, viver no presente e se conectar profundamente com os outros. Vai ajudar no relacionamento com os outros. Campeão de venda de livros em compaixão, Dalai Lama. Acredita? E adivinha que eles mostram? Olha só,
o budismo é uma filosofia de vida, um sistema ético e uma tradição religiosa que ensina que felicidade e paz são elementos que encontramos dentro de nós mesmos e não nas coisas materiais. Olha aí, está muito parecido com os ensinos de Jesus e a própria ciência, né? Essa ideologia ainda diz que para viver bem é necessário o quê? Eles vão mostrando que a compaixão é um dos caminhos para atingir o nirvana. Sabe o que é o nirvana? É um estado de paz, de harmonia, de iluminação. Sabe como você atinge isso? Compaixão. Olha só. A compaixão é considerada a maior de todas as virtudes por religiões como o budismo e o hinduísmo. A compaixão é a capacidade humana de compartilhar os sentimentos alheios, principalmente o sofrimento. Sabia que muitas religiões colocam a compaixão como uma coisa importante para se atingir a paz, a harmonia? E a ciência está descobrindo a importância da compaixão para quem está ansioso, para quem está depressivo, vai ajudar a subjugar a raiva. E quando a Bíblia ensina sobre compaixão, sabe, a gente não dá importância para essas coisas. E uma coisa interessante, eu tentei achar algum livro evangélico que fala sobre compaixão. Você já viu algum livro sobre compaixão evangélico? Vocês já viram? Por que não se fala nisso? Isso que eu acho que a igreja vai perdendo a sua essência, porque coisas fundamentais, essenciais, que a palavra de Deus diz, para você ter uma ideia, a importância da compaixão, que em Mateus 25, Jesus dá um critério de como ele vai julgar quem entra no céu e quem vai para o inferno. Ele dá um critério. Sabe qual é o critério? Ele fala assim, que ele no trono branco, ele vai juntar todas as nações, vai separar os cabritos das ovelhas, e vai dizer para as ovelhas: vocês me deram de beber, de comer, pá. E aí eles perguntaram: mas quando nós fizemos isso? Quando fizesse a um desses pequeninos, a mim o fizesse. Entra no céu. Virou para os cabritos e disse: tive sede, tive fome, estava nu, estava doente, estava preso, você não foi me visitar. Mas quando nós deixamos de fazer isso? Quando você deixou de fazer um desses pequeninos, vão para o inferno. Nós não cremos em salvação por obra. Nós cremos que a compaixão será um dos critérios que Jesus vai usar. Porque a compaixão é uma expressão do amor. Uma expressão de amor a quem não tem nada. Então, eu acho muito estranho que a igreja perdeu essa visão de compaixão, achando que compaixão é tipo de um dom especial, que algumas pessoas têm e outras não. Aí se cria um ministério de compaixão na igreja, e só vai participar quem tem um chamado para isso. Mas eu vou te dizer uma coisa: a compaixão não é um chamado especial para algumas pessoas, é um chamado especial para todo aquele que se diz um discípulo de Cristo. Gálatas 2, de 9 a 10, diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos
Depois eu vou colocar o finalzinho. Mas o que está acontecendo aqui? Pedro, Cefas é Pedro, né? Tiago, Pedro e João, eles eram os reputados colunas, os apóstolos conhecidos, né? E eles falaram assim para Paulo e Barnabé: assim como nós fomos escolhidos para pregar aos judeus, você, Paulo e Barnabé, vocês vão pregar para os gentios. Mas eu vou dar uma recomendação. Então, olha a situação. Paulo e Barnabé estão indo para pregar o evangelho, plantar igreja no meio dos gentios. E Pedro, Tiago e João dão uma recomendação. Eu acho que não dava uma, dava umas 10, dava umas 20 recomendações: que vocês formem líderes, que você ensine eles a orar, que você façam com que eles amem a palavra, que eles eu ia dar umas 10 recomendações. Mas Pedro, Tiago e João estão dando uma recomendação. Sabe qual é? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Aí Paulo e Barnabé vão surtar. Pedro, Tiago, João, pobre dá trabalho, pobre é problemático. Eu vou gastar meu tempo com pobre? Eu tenho que focar minha energia em líderes, pessoas que são potenciais. Nós estamos plantando igreja, Pedro, Tiago e João. Mas eles estão recomendando isso por quê? Porque a igreja não pode ser uma igreja sem compaixão. Entendeu? E logo em seguida, você vai ver lá no texto, Paulo vai dizer: o que eu me esforcei em fazê-lo. Quer dizer, Paulo levou isso a sério. Olha só, esse Mathieu Ricard, francês, Mathieu Ricard, eu não sei falar francês. Aqui tem Leroy Merlin. Sabe como é que pronuncia? Porque eu vi um francês, eu conheci ele. Sabe como é que pronuncia isso em francês? Leroy Merlin. Leroy Merlin. Bom, já dei uma aula de francês aqui, cultura geral, hein? Você não vai na Leroy Merlin, você vai na Leroy Merlin. Olha só o que o cara colocou: altruísmo, o poder da compaixão para mudar-se a si mesmo e o mundo. E aqui é interessante, ele está ensinando que, associando o altruísmo com a compaixão. Por quê? Porque ter compaixão, você tem que ser altruísta. Em outras palavras, o altruísta é aquele que não é egoísta, que não fica pensando só em si. E por incrível que pareça, nós cristãos, muitas vezes só estamos pensando em nós. A gente vem na igreja porque a gente quer ser abençoado, a gente dá oferta porque a gente quer ser abençoado, a gente trabalha e ministra porque a gente quer abençoar. O tempo todo a gente faz o que faz porque a gente quer ser abençoado. Mas a compaixão é o caminho do altruísmo. E olha, o autor é um autor internacional que escreveu um best-seller chamado Happiness, Felicidade. Olha só, os cientistas estão ensinando a compaixão como um meio de atingir felicidade, ser feliz. E como você vai ser feliz? Para de ser egoísta, seja um altruísta. O egoísta acaba sendo sempre infeliz. E olha, a natureza do cristianismo é ser altruísta. Mateus 16, 24, 27 diz: se alguém quer vir após mim, sabe o que você tem que fazer?
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe, você quer se tornar um cristão, você tem que esquecer de você mesmo. Você tem que tirar você do centro da sua vida. Nos desenhos que a gente tinha no folheto das 4 leis, havia um trono assim, e o E era o eu, o ego. Aí quando você se converte, você sai do trono e coloca Jesus. Então, quem quer ser cristão genuíno, você tem que tirar o seu eu do centro. Se você vem para ser cristão, para eu, esquece, vai para qualquer outro lugar, porque cristianismo é lugar de quem não quer mais ser o centro. Por quê? Jesus falou: vocês querem me seguir? Esquece de você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, você tem que morrer. E ali alguns textos falam, dia a dia tome a sua cruz, quer dizer, todo dia você morrer. E aí ele explica o seguinte, Jesus vai dar a razão, o motivo, por que ele está exigindo isso. O que ele diz no texto? Portanto, por essa razão, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. E quem perder a vida por minha causa, acha lá. Vem cá, você quer se tornar cristão? Você quer curtir a vida? Você quer viajar para a Europa? Você quer ter carrão? Você quer ter casa? Irmão, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque você está colocando você no centro. Como é que você vai seguir Jesus se você está tão apegado a essas coisas? E olha, ele vai dizer, quer dizer, aí eu coloquei contra a cultura, contra a razão e contra a lógica. Esse termo contra a cultura veio lá no Pacto de Lausanne, que fala que o Evangelho, ele foge a cultura, ele vai contra a cultura. A cultura é como um rio que está descendo. Você quer ser cristão, você vai ter que subir esse rio. É uma contracultura, vai contra a razão, vai contra a lógica. Então, você quer se tornar um verdadeiro cristão, você vai ter que subir o rio e não descer. E aí não é brincadeira. E ele vai explicar, esse perder a vida tem a ver com o mundo. Por quê? Ele vai dizer, porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando ele fala em morrer, é morrer para o mundo. Por isso que quando você batiza, o batismo significa o quê? Morte. Quando você está sendo mergulhado na água, você está o quê? Simbolicamente morrendo. Morrendo para quê? Para você mesmo e para o mundo. E aí quando você sai da água, você está sendo o quê? Como se ressuscitado para uma nova vida em Cristo. O que dará o homem em troca da sua alma? Esse é o caminho do verdadeiro altruísmo. Você tem que negar, para de pensar em você mesmo. Então, um cara que se diz convertido, um discípulo de Jesus, entra na igreja e fica assim: ai, ninguém vem me ajudar, ninguém me visita, ninguém. Espera aí, você quer ser discípulo? Esquece de você. Agora não é mais você, é Cristo. Agora você vai servir, agora você vai amar. Sabe que eu aprendi que o primeiro ministério que o cristão tem que exercer, quando ele se converteu, quando ele recebeu Jesus, sabe qual é o primeiro ministério que todo cristão tem que desenvolver e praticar e viver? É o ministério do amor. E o ministério do amor não é amor a si próprio, amor o quê? Ao irmão. Eu, quando me converti, comecei a ajudar. Tem muitos irmãos assim aqui, que são verdadeiros discípulos. Ninguém precisou falar para eles: não, agora você se converteu, agora você tem que fazer. Não,
Quando o cara se converte para valer, ele sai do centro do seu trono e põe Jesus, e Jesus vai falando: olha, faz isso, faz. O cara vira um servo. Ele não vira uma pessoa dentro da igreja que fica dando trabalho, que fica falando: ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, ele sai de centro, ele para de pensar em si e começa a ajudar os outros. É o caminho do altruísta, é o caminho do amor. Ele nega-se a si mesmo, ele pega a sua cruz, ele está disposto a abrir mão de tudo. Se não tiver carro, se não tiver isso, se não tiver, ele não está atrás dessas coisas. Ele morreu para o mundo. E aqui, na verdade, não é o caminho. Mas o cara tem que sacrificar. Ai, vai ser tão duro, vai ser sofrido. Ó vida, ó dor. Conhece aquele desenho do Hip Hard? Quem conhece o Hip Hard? Levanta a mão. Todo esse pessoal deve ter mais de 50 anos. Aí, que é antigo esse desenho. Aí tinha a hiena. Porque é engraçado, a hiena sempre está rindo, né? Mas essa hiena não ria, só ficava reclamando: ó vida, ó dor. Então parece que crente vira uma hiena infeliz, só reclama. A gente tem que duvidar, esse cara acho que não se converteu não. Eu nunca cobrei nada de ninguém desde que eu me converti. Desde que eu me converti, pelo contrário, eu comecei a me doar. Já logo me converti, comecei a ajudar. E eu vou dizer uma coisa: Deus me fez uma pessoa feliz. Mas não é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. É alegria. Por exemplo, hoje um irmão me procurou, falou assim: Massal, hoje a sua palavra fez isso. Para mim, só por causa desse irmão, para mim já valeu a pena ter vindo aqui. Uma vida. Isso me deixa muito contente. Um outro irmão falou para mim, não é da igreja aqui, ele falou: hoje, Massal, hoje, acordei 4 horas da manhã, assisti pornografia, me masturbei e vim para cá como se nada tivesse acontecido. E ele chorando me disse: Massal, eu preciso de ajuda. Sabe, poder ajudar as pessoas é um privilégio, uma alegria. É algo que carro novo, casa nova, sucesso, isso não traz prazer, alegria. Deus me fez uma pessoa feliz porque eu tenho o privilégio de ajudar muitas vidas. Então o altruísmo não é o caminho de ó vida, ó dor, é o caminho da alegria, é o caminho da felicidade, do privilégio. Então quem serve é mais feliz do que o que é servido. Jesus disse: mais bem-aventurado, quer dizer, essa palavra feliz mais feliz é o quê? Que dá o que recebe, que serve do que é servido. Você quer ganhar? Você quer vir, quer receber mesmo? Tudo bem, você vai ser feliz. Mas é muito mais feliz, não é o que recebe, é o que dá. Eu aprendi isso desde que eu me converti. Então quando Jesus está falando: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida, não é porque Ele quer que você seja infeliz, é o contrário, é porque Ele quer que você seja feliz. Amém? Só que a gente não acredita, porque é uma contracultura, é uma contra-lógica, é uma contra-razão. Se eu morrer, não quero morrer, não. Olha, se você quiser continuar vivo, continua, mas você vai sofrer muito. Então, por que Jesus exige isso para quem quer ser seu discípulo? Sabe, a única possibilidade que existe de você amar a Jesus
como se deve amá-lo mais do que tudo, com todo o seu ser, e amar o próximo como a si mesmo, é se você negar-se a si mesmo, se você tomar a sua cruz, se você perder a sua vida. Se você não fizer isso, você vai ficar dentro de uma igreja, vivendo anos e anos, fazendo tudo o que você faz, só pensando em você. Até quando você faz o bem, você faz o bem pensando no que você vai ganhar, na bênção que você vai ganhar. Então, a única possibilidade de você verdadeiramente amar Jesus e amar o próximo, a única possibilidade é se você morrer, se você tirar o seu eu do centro, se você tomar a cruz e ficar na cruz ali, mortinho da Silva, para poder amar o próximo. As piores pessoas desse mundo, você pode analisar, são os egoístas. E os egoístas, as pessoas egoístas, procuram seus próprios interesses e prazeres acima de tudo. A pergunta primordial da pessoa egoísta é: o que eu ganho com isso? Por isso que acho um turco se converter é difícil, né? Não, isso não é preconceito racial aqui, irmãos. Então é uma brincadeira só. Não é só o turco não, é todo mundo. Mas esse é o pensamento do egoísta. César, Nero, Idi Amin, Hitler, eram pessoas extremamente egoístas, porque não estavam pensando no ser humano, estavam pensando neles. Mataram gente, mataram muitas pessoas, terríveis. Pessoas que não têm compaixão, que não pensam nos outros, só pensam em si mesmos, seu ego, seus sonhos, seus desejos. E as melhores pessoas desse mundo são as altruístas. Jesus Cristo, Ele literalmente negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e perdeu a sua vida por amor a nós. Hudson Taylor, ele é um missionário inglês. Sabia que na época dele, os missionários ingleses iam tudo para as capitais e viviam com o chapéuzinho deles, com os ternos, pregando o evangelho do jeito inglês. O Hudson Taylor, ele foi um dos primeiros missionários a ir para o interior da China. E a China naquela época era uma favela, uma pobreza geral. E ele foi lá para o interior, ele montou a missão para o interior da China. E ele tinha 4 filhos, e a situação lá era tão terrível, que ele mandou os 3 filhos de volta para casa. E a viagem de navio naquela época era terrível, e o filho mais novo morreu na viagem. A filha de 12 anos, uma menina alegre que saía cantando, onde ela chegava, ela alegrava todo mundo, morreu. E a esposa dele, por fim, veio a morrer. E o homem que escreveu a biografia dele disse assim: coisa impressionante foi ver aquele homem deitado, ajoelhado aos pés da cama, a sua esposa ali deitada, morta, ele ajoelhado, orando a Deus, agradecendo a Deus os dias maravilhosos que Deus permitiu viver ao lado daquela mulher. Cadê esses homens que abrem mão do seu sucesso, do seu ego, dos seus sonhos, e vai lá para os cafundó, onde ninguém está vendo nada? Eu encontrei, já perguntei para 2 chineses que são cristãos, que conhecem a China. Perguntei para os dois me confirmaram isso,
Perguntei para eles: vem cá, hoje na China tem milhares de cristãos, verdade que a maioria desse pessoal é fruto do trabalho do Hudson Taylor? Na hora eles me responderam: é verdade. Esse homem gerou uma geração de cristãos genuínos. Não sei se vocês conheceram aquele homem que desceu do céu, o irmão Yun. Esse cara foi torturado lá na China, tal. Milagre, é um livro assim que você lê, você fica impactado. E o filho dele encontrei nos Estados Unidos. Sabe, ele contou que o tio dele ficou, acho que 15 ou 20 anos na cadeia. Quando ele saiu da cadeia, a mulher dele já estava com outro homem, ele não tinha mais nada, ele não tinha nada, ele estava largado na rua, teve que viver de esmola dos irmãos, e ele continuou pregando o evangelho, e aí foi preso de novo. Aí os caras falaram: não, esse cara vai ter que negar Jesus, e batiam nele até ele desmaiar. Ele desmaiava, jogava água, esperava ele acordar, batia, e ele desmaiava, jogava água, e batia, nega Jesus, jogava água. Aí ele acordou uma hora e falou assim: posso orar por você? Aí o cara falou: não aguento esse cara. E o irmão Yun veio para o Brasil. Sério, eu ouvi de outras pessoas o que ele viu e o que fizeram. Pessoas ganhando dinheiro em cima dele, sabe, levantando ofertas grandes e dando uma mixaria para ele. E ele ficou sabendo. E ele olhou: o cristianismo aqui do Brasil é uma vergonha. Uma vergonha. É uma igreja de um bando de gente egoísta. Está aqui só buscando coisa para si mesmo. Ninguém é capaz de fazer nada por ninguém. Está buscando o seu reino e a sua justiça. Então, verdadeiro cristianismo são pessoas assim, altruístas. Paulo, o que ele apanhou, ele diz que 3 vezes ele levou 40 menos uma chibatada. Sabe o que significa? Naquela época eles tinham uma estatística de que o cara que levava 40 chicotadas morria, o cara não sobrevivia. Então, quando diz que ele levou 40 menos 1, é que deixaram ele na beira da morte. Mais uma, ele morria assim, né? Meio que figuradamente. Foi apedrejado, passou frio, fome, ficou na cadeia. Com todo sofrimento, ele ainda diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Era um homem que negou-se a si mesmo, que tomou a sua cruz, que perdeu a sua vida por causa do amor por Jesus. Romanos 13:9 diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu comecei a entender esse texto da seguinte maneira: que o resultado de obedecer todos os mandamentos, o resultado de obedecer a palavra de Deus, tem que gerar uma coisa: amor. Amor. Se obedecer a palavra de Deus está fazendo de você uma pessoa
legalista, egoísta, que só vem e só reclama, só pensa em você, você está obedecendo da maneira errada. Porque o não adulterar, não matará, qualquer outro mandamento, tudo cai numa coisa chamada amor. Se você pegar a palavra de Deus e espremer, vai sair um suco. Sabe qual é esse suco? Se chama amor. Sabe como a igreja tem que ser reconhecida? Amor. Como é bom eu olhar nos olhos dele e dizer: eu amo você, você é importante para mim, você é importante para Deus.